Olá, eu sou a doutora Glaura Lisboa, ginecologista em Jundiaí. Seguindo os nossos vídeos anteriores, onde nós já falamos sobre o exame ginecológico, tocando a anamnese, o exame físico, os exames complementares, onde nós destacamos a mamografia. Eu vou dar continuidade agora sobre a patologia clínica. Patologia clínica é uma área da medicina que ela fala, estuda as células e as doenças que se desenvolvem. Então, quais as divisões da patologia clínica? Citologia, histologia, a patologia forense e as autópsias. Eu vou me deter na citologia e nós vamos explicar, eu vou orientar vocês sobre o Papa Nicolau, o nosso conhecido preventivo. Nós vamos explicar agora a anatomia do colo do útero, porque é muito importante para entender a colheita do Papa Nicolau e as doenças que são diagnosticadas, como é exatamente o colo. Nas próximas imagens, vocês vão ter a oportunidade de entender isso melhor. O útero se divide, anatomicamente falando, em corpo e colo do útero. A compreensão da anatomia é muito importante no momento em que a gente vai colher o preventivo, para você saber exatamente as células que estão sendo colhidas, de que local está sendo colhido, e também para poder fazer uma análise correta da histologia. Nesta imagem, vocês podem ver o colo do útero, o corpo do útero, a trompa e o ovário. E o que aqui é bem mostrado é a imagem do corpo do útero e do colo do útero, que neste momento é o que nos vai interessar. Nós vamos ver as imagens mais para frente mais detalhes sobre o colo do útero, sobre a parte mais interna do colo do útero, a relação do colo do útero com a vagina, e vai ficar fácil de entender a anatomia. O colo do útero se divide em porção vaginal e supravaginal. Mas por que essa divisão? Para a gente facilitar os pontos de anatomia que são importantes para a gente. Nesta figura, vocês podem ver a parte mais inferior do colo do útero, a vagina. E aonde a vagina se insere no colo do útero é onde faz essa divisão, como vocês podem ver. Então, acima da inserção vaginal eu tenho a porção supravaginal, abaixo da inserção vaginal eu tenho a porção vaginal. Que detalhes anatômicos são importantes? Na porção supravaginal eu tenho o orifício interno do colo do útero, que ele é a abertura entre o colo do útero e o corpo do útero. E na porção vaginal eu tenho o orifício externo do colo do útero, que é a abertura que comunica o interior do colo com a vagina. Lembrando dos conceitos que nós vimos aqui anteriormente, então eu vou ter o orifício interno do colo do útero e o orifício externo do colo do útero. A partir daí eu tenho outras estruturas importantes, como a endocérvice, que é o revestimento do canal endocervical. O canal endocervical é o espaço compreendido entre o orifício interno e o orifício externo do colo do útero. Tá bom? Então, esse é um conceito importante. Outro conceito importante é a ectocérvice, que é a área do colo que vai do orifício externo do colo do útero aos fundos de saco da vagina. Outra importante definição é a junção escamocolunar. Quando eu tenho o encontro da endocérvice e da ectocérvice, este limite, encontro de dois tipos diferentes de pele do colo do útero, vamos dizer assim, é esse chamado de junção escamocolunar. Ela pode variar de acordo com a vida da mulher, ou na infância, na menarquia, que é o período que desde que você começou a menstruar até quando entra a menopausa,
na senilidade e na gestação. Aqui é muito importante da gente lembrar que a junção escamo-colunar, quando ela se exterioriza para fora do colo do útero, a gente tem o que as pessoas chamam de feridinha, né? Eu tenho uma ferida no colo do útero, que na verdade não é uma ferida, é um processo fisiológico que acontece. Então, não é um problema ter uma feridinha, isso não precisa apavorar ninguém. O que acontece, falando sobre a feridinha, eu posso falar para vocês sobre metaplasia escamosa. Quando a junção escamo-colunar está na ectocervice, a mucosa de fora do colo do útero tenta recobrir essa mucosa, essa pele de dentro. Esse processo de uma pele se transformar em outra para fazer uma regeneração é chamado de metaplasia escamosa e é um processo fisiológico. Então, como a gente teve um processo de regeneração de pele, aquela área de regeneração que aconteceu, a gente chama de zona de transformação. E é uma pele onde está mais suscetível à infecção pelo HPV. Esses conceitos são importantes para que vocês entendam os resultados do Papa Nicolau, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode parecer complicado, mas vai ser útil vocês saberem. Nesse slide vai ficar mais fácil ver e entender os conceitos que nós discutimos anteriormente. Você vai ver onde está escrito OI, é o orifício interno do colo do útero, limitando o colo do útero com o corpo uterino, que é o CU que está em cima. O orifício externo, que dá acesso do colo do útero à vagina, e a ectocervice, que está em linha azul do orifício externo ao fundo de saco vaginal, que é uma prega de vagina que fica ao redor do colo do útero. A endocervice, vocês podem ver em linha vermelha, que vai do orifício externo ao orifício interno. E o canal cervical é essa abertura que você pode ver que está na endocervice. Espero que esse slide ajude vocês a entenderem um pouquinho melhor isso, porque realmente às vezes falando todos os conceitos é um pouquinho difícil. É um pouquinho de complicação, um pouquinho a mais, gente, para ficar uma compreensão melhor. Eu sei que vocês todas devem estar achando isso difícil, mas a gente juntas vai conseguir entender tudo muito bem. Então, muitas vezes vocês me ouvem falar sobre epitélio. Então, o que é um epitélio? Epitélio é um tecido que reveste a nossa pele e as cavidades dos órgãos e é formado por células que são a menor parte do nosso corpo e que ficam bem juntas, tá? E por isso formam uma espécie de parede ou limite, tá bom? Eles não têm uma substância intercelular muito rica entre eles. O que é essa substância intercelular? É como se fosse uma cola, tá bom? As células do epitélio são células epiteliais ou tecido epitelial. Por que isso é interessante? Para vocês entenderem o que eu vou falar a seguir. Lembram que eu conversei sobre a junção escamo-colunar? Então, aqui vocês podem ver os tipos de células dos dois epitélios, tanto do que está na endocervice quanto o da ectocervice. Por que isto, mais uma vez, é importante? Porque as alterações celulares que acontecem, as lesões pré-invasivas, lesões invasivas, acontecem nesse tipo de epitélio. Então, dentro da endocervice, que está mais dentro do colo do útero, eu tenho um epitélio formado por uma camadinha só de células e é chamado de epitélio colunar ou cilíndrico e produz muco, que é aquele catarrinho, tá bom? Que a gente tem desde que começa a menstruar até quando entra na menopausa. A junção escamo-colunar é o limite entre esses dois epitélios e a ectocervice, ela tem 3 camadas de células, as basais, parabasais, intermediárias e superficiais. E o nome é um nome bem grandão, epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. A gente vai
entender isso, porque isso é mais importante mais para frente. A gente vai chegar lá, um pouquinho de paciência. Então, como é que eu vou fazer o preventivo? Então, o preventivo, eu uso, na verdade, 5 materiais. Eu uso uma escova endocervical, uma espátula que é de madeira, que é um pouquinho diferente, e o espéculo. A escova endocervical, ela serve para colher, são células da endocérvice, tá? Então, a gente introduz no colo do útero e roda essa escovinha. É onde você sente um pouquinho de cólica, um pouquinho de desconforto, porque o material, quando a gente faz essa manipulação, incomoda um pouquinho, mas absolutamente não dá dor. A espátula de Aire, ela colhe material, são células da ectocérvice do fundo de saco vaginal. O espéculo é para eu conseguir apresentar o colo do útero. Depois que eu colhi o material, eu vou passar esse material numa lâmina de vidro e fixar com um fixador de amostra. É muito importante saber que quando a gente colhe o Papa Nicolau, ele é um exame que você pode ter um pouco de desconforto, mas ele não é um exame dolorido. E muito tempo atrás, o material fixado era colocado num frasquinho com álcool, então muitas vezes a paciente achava que a gente tinha tirado um líquido, né, por causa da quantidade. Não se tira líquido nenhum, na verdade o que se colhe são células e depois esse líquido serve para fixar o álcool. Antigamente era assim, hoje a gente fixa com um spray à base de álcool, um pouquinho diferente. Então, vamos continuar a entender como é feito agora o Papa. Como é realizado o Papa Nicolau? Nessas imagens, vocês podem ver que eu tenho uma espátula de aire, que eu estou passando no fundo, aquela parte da espátula que parece mais uma colherinha, eu passo no fundo de saco vaginal. A parte que parece uma ponta mais arredondada, eu estou passando na ectocérvice e a escovinha na endocérvice. Quais as condições que eu tenho que ter para colher o Papa Nicolau? A melhor época, na verdade, o Papa Nicolau pode ser colhido em qualquer época, mas tem um momento do seu ciclo que ele é melhor, 10 a 20 dias após a menstruação. E aí, contando a menstruação, do primeiro dia que desceu, tá bom? Daquela sujeirinha, não depois que acabou. 48 horas antes do exame, não se deve manter relação sexual, mesmo com côndom, não estar menstruada, não usar duchas ou medicamentos vaginais, tá? Creme ou óvulos e não ter feito ultrassom transvaginal. Nós vamos falar agora sobre a periodicidade. A periodicidade é de quanto em quanto tempo se colhe o Papa Nicolau. Eu sei que vai haver algumas dúvidas, mas que o Ministério da Saúde recomenda que se faça de 3 em 3 anos. Mas como chegamos a colher a cada 3 anos? Com o passar do tempo e com o melhor entendimento da história natural do câncer de colo de útero, entendeu-se que fazer o exame de Papa Nicolau anual era desnecessário, porque ele não ajuda a fazer uma detecção maior de casos e a prevalência de infecções benignas pelo HPV e suas lesões associadas que regridem espontaneamente em até 1 a 2 anos era muito grande. Então, às vezes eu detectava uma alteração e isso me obrigava a fazer mais exames complementares e às vezes gerando bastante ansiedade, bastante angústia nas pessoas. Então, por isso, frente a novos estudos, a novos entendimentos, se mudou a periodicidade dos exames. Eu vou explicar para vocês como está sendo feito em cada faixa etária isso. Aqui vocês podem ver, eu elaborei um gráfico para ficar fácil entender a questão da periodicidade. Então, o que nós temos hoje? Mulheres entre 25 a 64 anos que já tiveram atividade sexual, ele é anual.
Então, após 2 exames consecutivos, ele é a cada 3 anos. Então, faço um exame, deu tudo normal, outro exame, deu tudo normal, anual. A partir daí, a cada 3 anos. Por que é possível fazer isso? Porque abaixo de 25 anos, prevalecem as infecções por papilomavírus e lesão de baixo grau, que regridem espontaneamente na maioria dos casos. E mesmo que a gente não achasse uma lesão de baixo grau e o HPV fosse uma lesão de alto grau, a evolução para um câncer invasor, que é o câncer mais sério do colo do útero, é muito lenta, demora anos para essa evolução. De qualquer modo, abaixo dos 25 anos, é muito importante a gente também focar que mesmo que não vá fazer a colheita do Papa Nicolau, é muito importante focar na prevenção do HPV. E como é isso? Isso é feito através da vacinação. As meninas de 9 a 14 anos, os meninos de 11 a 14 anos, 2 doses com intervalos de 6 meses. É também importante orientar a contracepção dessas jovens e doenças sexualmente transmissíveis e tratamento de corrimentos. Então, mesmo que não haja o screening, o acompanhamento, elas têm que ter uma atenção de saúde. Acima dos 64 anos, se a mulher não tem história prévia de neoplasia invasiva, ou pelo menos 2 exames consecutivos negativos nos 2 últimos anos, você pode interromper a colheita do preventivo. E se a pessoa tem 64 anos e nunca fez preventivo nenhum? Façam 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. Se ambos estiverem negativos, a gente não precisa mais colher o Papa Nicolau. Tá? Acima de 65 anos, se tiver feitos exames regularmente, com resultado normal, pode-se suspender a colheita de preventivo. Se a menina nunca teve vida, se a mulher nunca teve vida sexual virgem, não há necessidade de fazer o exame, justamente porque o câncer de colo do útero está relacionado ao HPV. Então, não há uma possibilidade de um câncer de colo de útero aí. Em gestantes também podem, se não fizeram o Papa Nicolau, podem fazer no pré-natal. E quando se tem uma esterectomia, que é a retirada total do corpo e do colo do útero, veja, aí eu estou enfatizando que tirou o colo do útero também. E essa cirurgia foi por alterações benignas, como por exemplo um mioma, e a mulher não tem uma história prévia ou diagnóstico de lesão de alto grau, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a questão de lesão de alto grau, não há necessidade de colheita do preventivo. Então, essa é a questão da periodicidade que eu queria trazer para vocês, porque não está se fazendo mais atualmente anual, por todas essas razões que eu já expliquei. E os resultados? Os resultados, eu tenho na verdade 4 grandes resultados. Eu vou detalhar cada um deles para vocês. Mas vocês vão ver que tudo que nós vimos nas imagens anteriores vão fazer mais sentido agora, porque senão são informações que parecem muito difíceis da gente digerir, mas agora vai ficar mais fácil de entender. Então, quando eu colho um Papa Nicolau e eu recebo o resultado, eu posso ter, dentro dos limites da normalidade, alterações celulares benignas, ativas ou reparativas, a microbiologia, que é um dado a mais, ele não é exatamente, eu não vou fazer o preventivo para detectar algum micro-organismo, mas isso é identificado no Papa Nicolau. Então, por exemplo, quando alguém chega e fala, olha, eu tinha corrimento, fiz o preventivo, deu determinado micro-organismo, agora eu quero fazer o Papa Nicolau para ver se não tem mais. Isso não é indicação do Papa Nicolau. A indicação do Papa Nicolau é detecção precoce de lesões pré-neoplásicas. Para isso é o Papa Nicolau. Então aí, entendimento se melhorou de um corrimento é uma outra situação. Achados anormais, eu tenho
3 subdivisões. São atipias celulares de significado indeterminado, no epitélio escamoso e no epitélio glandular. Lembram que a gente viu? Então, e em células escamosas e em células glandulares. E a gente vai ver mais para frente o que é isso. Então, nos resultados, vamos falar agora dos que são dentro do limite da normalidade e as alterações celulares benignas, ativas ou reparativas nas células epiteliais. Quando eu tenho um resultado dentro da normalidade, é um exame absolutamente normal. Não tem inflamação, não tem irritação, não tem nada, tá? Excelente. Quando eu tenho alterações celulares benignas, ativas ou reparativas nas células epiteliais, não é um problema. Também são alterações benignas, isso não é uma lesão pré-neoplásica, não é HPV, não é nada. Então, quais são os itens que eu tenho? Eu tenho inflamação sem identificação de agente. Ou seja, eu tenho agentes físicos, mecânicos ou radioativos e térmicos, e agentes químicos, são os medicamentos abrasivos ou cáusticos, quimioterápicos e acidez vaginal. Então, inflamação, gente, não é infecção. Inflamação é como fica aquele vermelhinho, fica uma irritação local. O excesso de acidez vaginal pode causar isso, e não é um problema. Então, muitas vezes a gente pega o estado do Papa Nicolau, a paciente ora fala, mas eu sempre dá inflamação. Sim, não é um problema, porque a sua acidez vaginal pode promover isso. A atrofia vaginal, quando a vagina fica muito ressecada, o colo do útero, o epitélio que recobre a vagina e o colo do útero fica muito atrófico, muito ressecado por causa da menopausa. E radiação, nos casos em que mulheres têm câncer de colo de útero, né? E aí você colhe o Papa Nicolau por conta para entender a recidiva do câncer, tá? Ou neoplasia residual. Também um dos resultados que eu posso ter nas alterações benignas, que eu já falei lá atrás para vocês, é a metaplasia escamosa imatura, e a reparação. Imaginem, para entender essa questão da metaplasia, você tem um copo de chope e aí a espuma do copo de chope vaza pela borda do vidro. O que eu estou fazendo? A pele de dentro da endosservice é a espuma do copo de chope, então ela vazou pelo vidro, que é a ectocervice. Então isso aqui é a nossa conhecida feridinha. Aí o vidro, imaginem, façam de conta, usem a imaginação, que o vidro tem a capacidade de cobrir a espuma que transbordou. Então, esse processo do vidro cobrir a espuma é o que a gente chama de uma metaplasia. Mas se o vidro mais grosso é o vidro normal e eu faço um vidro mais fininho, ele está muito recém-feito. Então, é metaplasia escamosa imatura. Metaplasia é um processo de uma pele recobrir outra, tá bom? Isso também é um processo de reparação. Então, quando eu acho a metaplasia escamosa imatura e reparação, são situações normais dentro do colo do útero. Vocês não precisam ficar nunca preocupadas com isso. Em termos de microbiologia, nós temos vários micro-organismos que podem ser vistos aqui. Os lactobacilos, que são os nossos amigos da vagina, que ajudam a sua vagina a ficar mais ácida e mais protegida. Muitas vezes a gente vai achar no Papa Nicolau bacilos supracitoplasmáticos sugestivos de Gardnerella e Mobiluncus. Aqui eu queria fazer uma observação para vocês, que muitas vezes a gente acha isso no Papa Nicolau e as pessoas ficam assustadas, porque vão no Google e olham que isso é uma doença sexualmente transmissível. Há algum tempo atrás, isto era de fato considerado uma DST, não é mais, agora é considerado um desequilíbrio da acidez de vagina. Então, gente, se verem esse resultado, não deixem ninguém falar para vocês ao contrário. Isso é uma coisa que a gente sabe, é um organismo que é desequilíbrio de acidez de vagina, que cresce e na presença de sangue ou de esperma dá um cheiro muito forte, um cheiro de peixe, tá bom? Cândida é um fungo
parece um leite talhado, dá um corrimento com leite talhado, mas pode ser identificado muitas vezes no Papa Nicolau. Trichomonas vaginalis é um outro organismo que esse sim é uma doença sexualmente transmissível. Muitas vezes dá um corrimento amarelado, com um pouco de odor. E aqui a gente vai ter clamídia, actinomyces, cocos, outros bacilos e efeito citopático compatível com vírus do grupo herpes. Agora nós vamos falar aquilo que sempre preocupa no Papa Nicolau, os achados anormais. Então, muito tempo atrás, nós tínhamos algumas classificações que era do próprio Papa Nicolau, que ele era um cientista que criou a classificação, e isso veio evoluindo até 2001 com o sistema Bethesda e em 2006 com a classificação citológica brasileira. Então, hoje, a gente tem esse sistema a ser usado, na verdade a classificação citológica brasileira e o Bethesda. Mas como tem também algumas vezes a gente recebe um laudo escrito NIC 1, NIC 2, NIC 3, eu também vou dar uma informação sobre isso para vocês. Então, voltando no que eu posso achar de anormal, eu tenho atipias celulares de significado indeterminado, que eu vou explicar para vocês o que é o tipo celular de ocorrência, e as achados normais em células escamosas e achados anormais em células glandulares. Aqui vocês podem ver, eu pus um comparativo de como evoluiu desde 1941 da classificação citológica de Papa Nicolau até hoje a classificação citológica brasileira. Então, do que nós falamos lá atrás? A gente tinha a classe 1, classe 2, hoje temos alterações benignas. Hoje temos atipias de significado indeterminado, o que seria a classe 3, que em 1967, por Richard, era NIC 1, hoje chama lesão de baixo grau, ou LSIL. A displasia moderada e acentuada, que era NIC 2 e NIC 3, e que hoje chama lesão de alto grau, que é HSIL. E hoje também a gente tem a lesão de alto grau, ele também fala como o adenocarcinoma in situ, que é bem localizado, tá? E a lesão de alto grau, e o carcinoma invasor, que é carcinoma invasor mesmo. Mas vocês vão entender mais para frente, esse quadro vai ficar mais fácil. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para explicar a vocês sobre a neoplasia intraepitelial cervical, porque vocês precisam ter noção disso também para entender as outras alterações. Então, o que é uma neoplasia intraepitelial cervical? Neoplasia em medicina é um crescimento desordenado e descontrolado de células. Intraepitelial é porque eu estou falando de pele, tá? Da pele, como nós já vimos lá atrás. E cervical, que é da cervice uterina, então a abreviação disso é NIC. Elas são lesões que, dependendo da gravidade, elas podem se tornar um câncer. Eu tenho 3 graus, o grau 1, 2 e 3. Quando eu tenho NIC 1, ou neoplasia intraepitelial grau 1, ele tem uma alteração que acomete as camadas mais basais, seriam mais inferiores do epitélio estratificado do colo, que eu estou falando da ectocervice, tá bom? E 80% das mulheres que têm essa situação têm uma regressão espontânea. Quando eu tenho o NIC 2, o desarranjo é até 3/4 da espessura epitelial, preservando a camada mais superficial. E o NIC 3, ou carcinoma in situ, quer dizer, ele não ultrapassou a pele mais inferior, que a gente chama de membrana basal. Ele tem um desarranjo em todas as camadas. Nessa imagem, vocês podem ter a visualização do que eu expliquei lá atrás. Tá? Então, no NIC 1, no crescimento nas camadas mais basais, tá? O NIC 2, no desarranjo até 3/4 da espessura, NIC 3,
o desarranjo em toda a camada basal, e o carcinoma invasor, que ultrapassa a camada basal. Em cima vocês têm uma imagem do epitélio normal, tá? Que nós vimos as células superficiais, intermediárias, as basais, tá bom? Então, aqui vocês podem ter essa imagem. Então, guardem esses conceitos, porque eles vão ser interessantes um pouquinho mais para frente. Aqui eu estou voltando a falar dos achados anormais, então a gente vai ter atipias de significado indeterminado. O que é uma atipia de significado indeterminado? São anormalidades no colo do útero, nas células do colo do útero, que não me permitem fazer o diagnóstico de uma neoplasia intraepitelial cervical. Essas atipias, tá, elas precisam ser investigadas. Então, em que células elas se acometem? Elas acometem nas células escamosas e acometem as células glandulares. Por que esse nome, atipia celular de significado indeterminado em células escamosas ou glandulares, veio da língua inglesa? Eu tenho esse ASC, que é essa sigla em inglês. E o que acontece? Tem também a de origem, eu falei para vocês, tem células glandulares, escamosas e de origem indefinida, e é quando se não consegue estabelecer a origem dessa célula, tá? Dessa célula típica. As três situações em células escamosas, glandulares de origem indefinida, elas podem ser possivelmente não neoplásicas ou não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, que na verdade, que seria como se fosse o NIC2 ou o NIC3. Possivelmente não neoplásicas é quando tem processos inflamatórios, processos atróficos, e isso vai me obrigar a investigar um pouco mais essa situação de atipia de significado indeterminado. Então, nós temos os achados anormais em células escamosas e em células glandulares. Então, em células escamosas, o que eu vou ter? Eu vou ter a lesão intraepitelial de baixo grau, lesão intraepitelial de alto grau, lesão intraepitelial de alto grau não podendo excluir microinvasão e câncer epidermoide invasor. Então, a lesão intraepitelial de baixo grau, ela corresponderia naquele outra imagem que nós vimos ao NIC1. Ele tem algumas abreviações, tem LBG, ou lesão intraepitelial de baixo grau, lesão de baixo grau, tá? Ou LSIL, que é a denominação em inglês. Também compreende o efeito citopático pelo HPV e NIC1. Então, o que é o efeito citopático pelo HPV? É uma imagem que a gente chama de coilocitose. A célula ela fica um pouquinho maior, o núcleo fica maior, mais escuro. E essas situações, o efeito citopático pelo HPV ou coilocitose, ele sugere infecção pelo HPV, mas ela não é diagnóstica e nem identifica o tipo viral. Eu posso ter coilocitose por outros motivos que não exclusivamente o HPV. Então, o que quer dizer isso? Não é porque eu tenho coilocitose que é igual a HPV. Ele sugere infecção por HPV. A lesão intraepitelial de alto grau, que é LI, EAG ou LAG, ou HSL, ela compreende o NIC graus 2 e 3, como vocês viram no slide anterior. Quando eu não posso excluir a microinvasão, vocês se lembram quando eu mostrei a imagem da JEC e do carcinoma invasor? É quando ele ultrapassa aquela membrana mais inferior, a membrana basal. Então, e o câncer de epidermoide, quando ele já ultrapassou, epidermoide, porque eu estou falando da pele de fora do colo do útero, o câncer de epidermoide invasor, ele já ultrapassou. Esses são os achados anormais em células escamosas. Quando eu tenho os achados anormais em células glandulares, eu tenho duas situações, adenocarcinoma in situ ou adenocarcinoma invasor.
O adenocarcinoma in situ, quando eu falo, por exemplo, do NIC3, que ele é um carcinoma in situ ou adenocarcinoma in situ, essa palavra in situ quer dizer uma lesão neoplásica, um câncer muito localizado e é onde existe uma chance de cura. Então, ele não é uma coisa que ele já invadiu ou está se disseminando para outros órgãos. Adenocarcinoma invasor é aquele que já ultrapassou a membrana basal. Ele pode ser cervical, endometrial ou sem outras especificações, porque por causa que esse tecido tem, a colo do útero tem glândulas no seu interior e cervical é da cervice uterina. Endometrial seria mais para o corpo uterino, tá bom? E sem outras especificações ele não está determinando uma origem. Eu posso também, dentro de achados anormais, eu posso ter outras neoplasias malignas detectadas em Papa Nicolau vindo de outros órgãos. E outra situação que é importante, em mulheres achados de células endometriais. Então aqui não pode fazer confusão com endocérvice com endométrio. A endocérvice está dentro do colo do útero, o endométrio ele está dentro do corpo do útero. Obviamente, eu tenho o endométrio fazendo contorno de toda a parte interna do útero, mas para ficar fácil a localização, a gente não mistura as duas coisas. Então, se eu tenho células endometriais na pós-menopausa ou em mulheres acima de 40 anos fora do ciclo menstrual, eu preciso investigar a cavidade uterina dessa mulher, a parte de dentro do corpo do útero, para detectar se não tem alteração. Nós vamos falar agora sobre tratamentos. Conforme as alterações que são identificadas no Papa Nicolau, eu tenho diferentes acompanhamentos ou tratamentos para serem feitos. Então, se a mulher tem um corrimento, se tem uma irritação local, processos inflamatórios, infecciosos ou doenças sexualmente transmissíveis, eu vou tratar essa condição e depois rever o Papa Nicolau, porque algumas dessas condições podem alterar a classe do Papa Nicolau sem que seja um problema de fato. A mesma coisa quando na mulher menopausada eu tenho uma atrofia genital, então a vagina e o colo do útero, o epitélio fica muito atrófico e pode alterar o Papa Nicolau sem que seja um problema. Então é necessário estrogenizar, fazer um estrogênio local nestas mulheres. O acompanhamento também dessas lesões pode ser citológico, ou seja, colhendo Papa Nicolau de 6 em 6 meses ou de 12 em 12 meses, ou com Papa Nicolau e colposcopia com biópsias, se necessários, nos intervalos já determinados clinicamente. Podem ser feitos procedimentos cirúrgicos, retirada da zona de transformação com o JEC visível por eletrocirurgia, laser ou bisturi convencional, que é o que se chamava de cirurgia de alta frequência. A conização, que é também um procedimento cirúrgico, ou no caso em que já existe um carcinoma, já existe um câncer, é feito um acompanhamento oncológico. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção ao fazê-lo foi trazer para vocês as informações sobre o que é o Papa Nicolau, ou como ele é feito, os resultados, para que haja menos preocupação, menos medo quando a gente recebe um resultado. Esse vídeo encerra a série de vídeos que eu fiz sobre o exame ginecológico, onde nós falamos da anamnese, o exame físico, exames complementares, mamografia e agora, finalmente, o Papa Nicolau. Vem mais vídeo por aí. A minha intenção é fazer sobre a menopausa e o climatério, mas façam suas sugestões, vamos discutir essas coisas que preocupam a nós todas. Eu estou aqui para vocês, esperando vocês no meu consultório, para tudo que vocês precisarem. Um grande abraço.